A Mônica Rocha, ela é terapeuta de sexualidade, terapeuta corporal, especializada em saúde, com pós-graduação em gerontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É licenciada em dança, especializada em educação somática pela Faculdade Angel Viana e dança-terapia pela Universidade Alicia Alonso de Madrid. Tem formação internacional em Theta Healing e pompoarismo e é colunista da revista Super Ela e fundadora do Território Mulher, um centro de práticas corporais integrativas em saúde íntima feminina. Parabéns, Mônica! Eu tenho acompanhado o seu trabalho pelo Instagram e muito bacana o que você está fazendo. Você está... Aí a gente pode até falar que é um pouco uma cruzada para abrir as mentes das mulheres e prestar atenção nesses músculos que são tão importantes para a nossa saúde, que são os músculos do assoalho pélvico. É isso aí, Adriana, é verdade, né? Então, assim, eu falo que é uma missão mesmo, porque como mulher, né, é um desafio a gente trazer, em pleno, eu sempre digo, a gente está em 2020, mas a gente ainda traz muita dificuldade em relação a integrar, né, esse corpo como um todo. E na minha formação, né, em Angel Viana, a educação somática, o que é educação somática, né, gente? É assim, eu sempre falo, tudo que você, de cara, você pensa em alguma coisa, porém, no que você pensa, você sente. Seja lá o que for que você está sentindo, né? Alegria, tristeza, ânimo, ou ao contrário, vai para onde? Vai para o corpo, né? Escorre para o corpo. Então, infelizmente, a gente não tem uma educação, né, nessa cultura nossa ocidental, patriarcal, que faz com que nós possamos integrar, né, a nossa vagina. Eu digo, falar da nossa vagina como a gente fala do cabelo, né? Como a gente fala do braço, como a gente fala qualquer parte do corpo. E o quanto isso é importante para a saúde da mulher, em todos os campos que a gente pode aqui explorar várias coisas. Aqui a gente vai focar mais em mulher, tanto que a Mônica tem esse centro que é o Território Mulher, então ela é muito focada nisso, mas esses músculos também são fundamentais para os homens, eles também não se exercitam, mas vamos deixar os homens um pouco de lado aqui, que o nosso foco é mulher. Homem tem períneo! Lembrem-se, mulheres, homens têm períneo. Pois é, e eles também têm que se exercitar. Ô, Sim. Mônica, eu acho, na minha opinião também, que pouco se fala sobre o fortalecimento desses músculos também, porque a gente está falando de partes íntimas, então entra toda aquela questão de pudor e de outras coisas Sim. envolvidas. Mas você acha que a tendência daqui a um tempo, por exemplo, quando a gente for numa academia de ginástica, porque a gente fica pensando assim, eu vou treinar o braço, o abdômen, as pernas, assoalho pélvico. Oi, os músculos estão lá, gente, me exercitem. O que você acha? Então, o que acontece? Então, né, gente, na verdade, assim, para mim tá hoje com esse trabalho como terapeuta de sexualidade, isso tudo veio da dança, né, como bailarina. Então, assim, eu sou uma mulher que eu adoro tá nessa exploração do meu corpo. Então, como, vamos dizer, como aprendiz e como aluna, quando eu vou para uma aula de pilates, quando eu vou para uma aula de balé clássico, de contemporâneo, quando eu vou para uma aula de yoga, assim, de vez em quando tem uns momentos que algum professor fala, contrai, vai lá pensando, alguns, né? Nem se fala muito períneo. Pensa lá dentro no seu músculo mais profundo. Enfim, gente, fala um monte de coisa, mas ninguém fala. Pensa lá no seu canal vaginal, aperta lá dentro, como se você fosse com vontade, né, de querer fazer o xixi. Porque é básico. Pensou em fazer xixi? Você segura.
Em alguns momentos é passagem de falar isso. Mas se você Hum. não sabe nem onde são os seus iscos, né? Já começa aí. Você sabe onde é que são os seus iscos? Que você tem que sentar nos seus iscos? Então, assim, aí o professor fala, e quando fala nos iscos, a pessoa não fala nada, porque fica sem graça, né? De dizer que não sabe, e não sabe porque a gente não é educado mesmo, é isso. A contrai lá onde, sabe? Aí a pessoa fica lá, aperta a barriga, aperta a boca, e aperta tudo, sabe lá onde ela tá apertando, e fica na dela. Então, não sei, eu adoraria, Adriana, que o mais rápido possível, né, a gente pudesse ter uma classe só para assoalho pélvico, por exemplo. Olha, Né? você já está fazendo o seu trabalho, depois a gente vai falar mais aqui. A Mônica, ela dá aulas online, o que é muito legal, e ela pode dar aula para o mundo inteiro, porque a Mônica é carioca, se mudou, está morando lá em Lisboa, mas mesmo assim está ensinando a mulherada toda a fortalecer o seu assoalho pélvico. Eu tenho um dado aqui, Mônica, que eu li na revista Veja o seguinte, que um estudo feito pela Astellas Pharma Brasil, com mais de 5.000 pessoas, disse que 50% dos homens e 70% das mulheres a partir dos 40 anos têm problemas de incontinência urinária, entre outros relacionados ao desgaste do assoalho pélvico. É. Então, Então, né, gente, o que que acontece, né? Na verdade, o que que acontece na realidade? A mulher, primeiro assim, se pensa que incontinência urinária dá só com idade avançada, né? Então, você com 30 anos, você não está pensando em incontinência urinária. Você com 40 anos, você não está pensando até a hora que você vê que você está, né? Então, o que é uma incontinência urinária de esforço, gente? É quando você ri, você tá lá na academia, você pula no exercício, pinga o xixi na calcinha. Você tosse, você dá uma gargalhada, pinga o xixi na calcinha. E aí, se você tá com um grupo, você e mais duas, três amigas, e aí você comenta, se é que você comenta, e as duas ou três amigas dizem que tá também, você acha que isso é normal. E não é normal. Então, Adriana, eu aqui em Portugal, eu atendo mulheres com 37 anos, a média de mulheres com 37 anos, e muito assim, pós-parto. Muito assim, acabou de ter o bebê, independente se você tem um parto natural ou cesárea, o que que acontece? Tem 9 meses, uma pressão, um peso ali, empurrando para o assoalho pélvico lá para baixo, fora a gravidade. Que a gente tem ali a gravidade empurrando a gente para baixo o tempo inteiro. Né? Então, bacana do bailarino que eu aprendi na dança, principalmente contemporânea, é como você luta contra a gravidade. Como é que você se joga no chão, minha filha, levanta do chão, linda, maravilhosa, como se estivesse acontecendo nada. Né? Então, você tem que entender como é que o teu corpo funciona. Né? Então, entender como a musculatura do teu assoalho pélvico pode funcionar para você trabalhar e tratar essa incontinência urinária. Em uma semana, Adriana, 5 minutinhos, eu tenho depoimento de mulher que já tem resultado. Graças a Deus. Já tem. Já começa a sentir, sabe? Mudança. esses exercícios, então, duram 5 minutos. Assim, com 5 minutos de exercícios diários, já começa a funcionar. Como é que é? O que acontece? Durante a aula, eu dou 1 hora de aula. Mas se eu chegar para a Adriana, se eu chegar para qualquer uma que está aqui me ouvindo e falar assim, olha, minha filha, você vai fazer 1 hora disso, você vai fazer. Sabe? Não, E não aí é. vai fazer. Então, assim, fizemos um encontro, que assim, o estúdio, né, online, ele funciona uma vez por semana. Para quê? Para que você sabe que eu tô lá ao vivo e você vai se comprometer também a dedicar 1 hora, pelo menos, dos seus 7 dias a trabalhar só o seu assoalho pélvico. E os outros 6 dias eu falo, olha, escolhe um que você gostou. Um que o teu corpo falou assim, ah, eu gostei desse, sabe? Que criou uma afinidade. 5 minutos. Você já começa a sentir mudanças. E isso anima, te faz se sentir com mais vontade, né? De continuar a não desistir e cuidar, porque não
não é uma coisa fácil você cuidar daquilo que está escondido, né? O que que a mulher... a mulher, ela quer cuidar do corpo, do que está sendo visto. Ela quer ir na praia, no verão, tá com o corpo bonito, principalmente brasileiro, né, Adriana? Porque o brasileiro tem a cultura do corpo muito forte, né? Então, assim, eu sinto muito isso aqui na Europa, muita diferença em relação a isso. Então, 5 minutinhos que você escolhe um exercício, é porque eu faço isso também para mim, né? Então, isso já ajuda. Já vai Olha, a fazer. Ana Carla entrou aqui, está falando que essas aulas são ótimas. Quero mandar um beijão também para a Graça Borges, que está assistindo a gente, para a Ana e para todo mundo que está acompanhando o nosso papo. Também quero dizer que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode mandar. E eu passo aqui para a Mônica responder. Ô, Não, e Mônica, Adriana, eu sempre brinco, a gente, se souber responder, eu respondo, tá? Porque eu não sou o Google. se souber responder, responde na hora, senão depois com certeza ela pesquisa e responde para você. Ô, Mônica, quais são os músculos do assoalho pélvico? Então, né, assim, eu aprendi, sabe, Adriana, o que que acontece? Na minha formação, lá na Angelviana, que é muito, muito, muito conhecida, porque quando eu falo Angelviana, para quem é da dança, todo mundo sabe. Mas para quem não é da dança, você sempre fala, vocês sabem quem é a Débora Folk? Todo mundo sabe quem é a Débora Folk. Né? Então, lá na faculdade, a gente trabalha muito essa relação da consciência corporal. Né? E o que é essa consciência corporal? Não fazer exercícios mecânicos, né? Então, é você se conscientizar, significa sentir, né? Você só tem consciência daquilo que você sente, daquilo que você percebe. E aí, assim, eu acho que para que as mulheres que estão nos ouvindo agora, para que elas entendam isso mais no corpo, em vez da gente ficar falando mais dos nomes anatômicos, eu sempre falo assim, durante as aulas, trabalhar uma anatomia sensorial no sentido de vivencial mesmo. Então eu explico, olha, onde é que está a sua crista ilíaca? Né, que é super importante, né? Eu acabo não conseguindo fazer uma live sem mostrar as coisas, né? Porque, assim, a crista ilíaca, gente, são esses dois ossos aqui, né? Que tá aqui na nossa bacia, no nosso quadril. Então, é importante você sentir que a largura do teu quadril tá aqui na crista palpando. E quando você vai fazer, né, a contração da musculatura do canal vaginal, aí eu vou explicando, você sabe onde estão os seus isquios? Pega a mão e coloca a mão lá, né? Esse ossinho que tá lá debaixo do bumbum. E aí, assim, essa aula ela vai tendo uma funcionalidade de uma anatomia vivencial que as mulheres vão se tocando. Aqui é a minha crista. Aqui é meu isquio. Aqui é minha pubis. Né? E assim, como é que respira? Então, respira. E como é que puxa? E aí você está puxando o quê? A boca, porque assim, quando a pessoa não sabe, né, ela aperta a musculatura, ela aperta a boca, ela aperta a barriga, ela aperta glúteo, né? Então, as aulas são muito assim, consciência pélvica, por onde está indo o movimento, né? Então, assim, sempre começa, isso é o básico, né? Então, assim, ali a gente tem um triângulozinho, né? Quando você começa a trabalhar lá dentro do canal vaginal, quando você começa as contrações, os isquios começam a se aproximar. Então, uma coisa é você segurar o xixi, outra coisa é você pensar em puxar a musculatura, contrair e subir. E aí eu trabalho muito essa coisa da imagens simbólicas, que aí já vem da educação somática. Né? Porque o que é educação somática? Você trabalhar as percepções dos músculos mais profundos. E o tempo todo é assim, sente, percebe, observa. Sente, percebe, observa. Porque a gente faz um movimento mecânico, ouvindo né? você falar assim, dá uma vontade de fazer sua aula. Bora! Porque é interessante.
Vamos fazer, porque assim, é interessante você se conhecer bem, né? Esse corpo humano tão maravilhoso. A gente tem, às vezes, a gente tem coisas que não usa, às vezes, até por causa da postura, a pessoa que parece que tem menos peito ou menos bunda, às vezes só a mudança postural já dá muda completamente a pessoa, né? Não, A calma. Marta está fazendo uma pergunta aqui. Esses exercícios podem ser feitos de que maneira? Como assim? De que maneira? Eu também não entendi muito, Marta. Como assim, de que maneira? Deixa ela falar mais aqui para a gente entender. Então, Eu olha acho que eu só. quero saber como é que é o exercício. Você estava explicando, né? Por exemplo, pensa nos isquios. Tá. Eu, assim, Então. acho que quem faz yoga, muitos professores falam, né? Senta nos isquios. Mas olha Sente só, o que seus... que Ah, acontece? Não adianta eu mandar você sentar nos iscos se você não sabe onde estão os seus iscos. Você tá é entendendo? verdade. É Então, verdade. assim, Quer aí dizer, as pessoas ficam sem graça, na maior parte das vezes, porque não quer dizer que não sabe. E ela aham. finge que Igual, sabe. você falou assim, mas onde são os isquios? Aí vai ficar aquela E aí ela situação, né? fica ali, né? No meio de todo Aham. mundo, ela não tem coragem de perguntar, mas onde são os iscos? Onde caberia, que eu acho, quem está dirigindo e dando uma aula, Dizer. é obrigatório que diga, porque você está para lá para aprender, você está sendo paga para aprender, mesmo que você não pague para aprender, ou que você vai fazer de graça, não importa. A pessoa que está direcionando, ela tem que dizer para você onde é que é, né? Uhum. E aí não diz, né? Então, assim, como eu venho de uma formação que a gente aprende, sabe, se tocando, eu amo ensinar. Então, aí eu não consigo fazer live sem acabar dando uma aula, né? Que Porque, assim, ótimo. Pode pega a mão só uma esquerda, coisa. né? Ó, Pega a isso mão daí, esquerda e bota aqui, gente, bate-bumbum, né? E faz esse movimento aqui, porque quando você faz esse movimento, você vai sentir um osso furando o seu dedo. E aham. esse você sente, não tem como. E geralmente, ó, tem que sentar numa cadeirinha dura, tá? Porque sentou na cama, colchão mole, sentou na poltrona, tudo que é fofinho vai roubar de você a sensibilidade. Então você precisa sentar literalmente no lugar duro, né? E assim, como eu estou de vestido, para mim é mais fácil fazer isso. Mas quando eu estou dando aula mesmo, com uma calça leg, eu falo, se você não bota a mão por trás, você também pode colocar a mão pela frente, né? E Uhum. tem mulher, né, gente, Adriana, todo mundo que está aí ouvindo, que ela é mais gorduchinha. Então, a bunda tem muita carninha e fica Uhum. difícil, Uhum. né? Então, eu vou dando quilos de opções. Porque Tá. não vai sair do encontro sem achar online. Eu boto meu nome, assino embaixo, que tu não vai embora sem saber onde estão os seus filhos. Entendeu? Porque eu vou fazer você achar. Eu acho que Né? você respondeu a pergunta aqui da Marta, que ela falou assim, não, ela está perguntando qual é o exercício básico para começar. Então, o exercício básico primeiro, né? Seria você, eu estou aqui sentada na minha cadeira, né? E aí eu falo, quando eu começo a dar aula, a dar os cursos, eu falo, vocês pegam o celular, joga do lado, não precisa me olhar. Você, você só precisa me escutar. E eu Tá. vou conduzindo, né? Começa a fazer a contração. Por onde vem o movimento? Ele vem das laterais para o centro, ele vem do ânus para o centro, ele vem do clitóris para o centro, né? E aí, ó, eu tenho a aula com a vagininha, né? De silicone, minha vagininha de silicone, para você entender. Não tem certo, não tem errado. Uhum. O que tem que entender é por onde vem, né? Se ele vem de trás, se ele vem pelas laterais, se ele vem para frente. E para isso, você precisa o quê? Sentir. E eu falo, fecha os olhos, né? Porque tudo que você olha está externo, já te tira a atenção do corpo, né? E a gente tem dificuldade de parar alguns segundos e estar inteira com o que a gente está sentindo,
né? Eu falo por mim mesmo, porque a cabeça da gente tá a mil, né, Adriana? Sabe? Daqui a Tá pouco você tá amigo, não aqui, daqui fica a no pouco... presente, né? Tá Sim, amigo e deixa está escapar. presente, né? Deixa escapar o que a gente tem efetivo, que é o presente. Que a gente É o sempre aqui fala e isso, a história já agora. foi. Futuro a gente não sabe o que vai acontecer. A gente o que tem hoje é aqui. Então, vamos sentir. Isso daí tem muito a ver também com o que você falou da somatização, né? Que você Sim, sim. estudou também, que você fica com a cabeça pensando em milhares de coisas e não e fica somatizando coisas que nem aconteceram, nem acontecerão, sei lá. Olha, com Ao, certeza. ao invés de você, por exemplo, ter essa percepção corporal, pensar no seu corpo agora. E outra coisa, Adriana, você falou da postura. Peguei aqui agora que você falou. Gente, o que, que é mais. Qual é a diferença de uma mulher, né, que senta assim, eu tô falando assim que eu faço teatro e exagero, tá? Normalmente a gente senta aqui no cóccix, né? Aí você pode ser, meu amor, a mulher mais palito do mundo, mais magrinha do mundo, mas você senta assim, você já faz uma azeitona, né? Aqui na barriguinha. Agora, se você senta, né, em cima dos iscos, você tem uma outra postura, sabe? Você fica mais bonita, você fica mais organizada, seu corpo fica mais predisposto para tudo. O corpo fala. E é lindo isso, né? Você está aqui, está pronta, né? Eu acho isso lindo, gente. Eu também acho lindo, e aí eu falei também da postura, porque isso me lembrou. Não sei se você leu o livro 12 Regras da Vida, Não. do Jordan Peterson. A primeira regra é essa: mantenha as costas para trás e o peito para trás, as costas eretas, uma coisa assim. Que ele faz uma comparação com a lagosta, que quando você chega num lugar dessa forma, você já é olhado de outra maneira, com mais Sim. admiração, por exemplo, né? Isso tem a ver com a dança também, que você pratica. Eu queria te perguntar uma coisa: como é que se cai, que você estava explicando antes, você estava dando esse exemplo, como é que você cai e se levanta sem sentir dor? O que é isso? Que mágica é essa? Ai, como eu vou fazer isso aqui, né? Porque o que que Porque é uma acontece? comparação. O Ah, que que ah. acontece, gente? A gente tem no corpo os apoios. Os iscos é um apoio duro, né? Hum. Então, quando você, né, durante as aulas que eu vou dando, eu vou falando, percebe onde é o apoio duro. Adriana, a Hum. coisa mais assim, eu acho engraçada. Eu falo assim, senta, todo mundo sentado no chão, deita. Deita, agora senta. Ninguém sabe deitar no chão. Ninguém sabe levantar, né? As pessoas levantam que nem um pau de vassoura e deita que nem um pau de vassoura. Entendeu? E Como assim, é que, como é que levanta, Mônica? Então, como é que deita? porque assim, o corpo, gente, tem mobilidade. A coluna não é um pau de vassoura. Tem uma mobilidade. Então, assim, independente se você é bailarina ou não, quando você vai pro chão ou quando você vai para a cama, você tem que saber deitar e tem que saber levantar. Gente, só a Adriana que me faz fazer isso aqui. Então, eu não aguento, porque ela me Isso é provoca, né? importante para a nossa coluna, para tudo. Então, faz de conta, gente. Lá, ainda bem que eu faço teatro, né? Porque eu consigo fazer essas coisas tudo. Quando Vamos lá. eu tô sentada na minha cama, faz de conta que é o chão. Eu Tá. vou deitar, eu não deito assim, Adriana, que nem uma madeira, sabe? Eu vou de lado, né? E eu vou deslizando pela lateral. E depois Ai, eu que vou lindo. pra cima. Quando eu Vamos vou deitar tudo para sentar, você, vamos fazer. ó, eu solto e a cabeça, ó, é a última que vem, né? Então eu deito diva e levanto deusa. Amei. Não é lindo? Eu deito diva Isso, e levanto deusa. isso daí já amei. Porque é muito importante tudo isso para preservar também a coluna, não é, Mônica? Não, gente, eu tô brincando, eu tô rindo, porque assim, a dança, gente, me trouxe uma liberdade. Eu trabalhei muitos anos com a dança com teatro.
E assim, eu falo isso, sabe? Porque assim, eu brinco, porque eu sei o quanto é difícil. O quanto é difícil. Porque a sexualidade, gente, é o quê? É a capacidade de você se expressar. Não é necessariamente o ato sexual, sabe? E assim, uma mulher que consegue se expressar, vocês não sabem o poder que vocês ganham, né? Vocês não sabem o poder que vocês ganham da consciência que vocês vão ganhando do seu corpo. E aí, Adriana, por isso que agora eu boto a dança também, né? Eu tô boba, porque eu botei meu último post, eu lá dançando, soltando a pelvis, eu tô com mais de 2.000 visualizações. E a mulherada, assim, eu quero, eu quero, eu quero, porque a mulherada quer desbloquear, né? E a Maravilha. dança ajuda. Então a gente vai desbloquear, a gente vai pompoar, a gente vai saber deitar no chão, cair, levantar. É diva deusa, né? Vamos todas visitar lá o Instagram da Mônica, Mônica Rocha, Território Mulher. Quero ver esse vídeo aí que eu ainda não tinha visto, ainda não vi. Vamos. Agora, Mônica, eu já achei o máximo. Você deitando desse jeito, assim, já é uma coisa tão sensual. Que bom, vamos partir aqui para outra parte. Vamos falar de prazer, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Que se a pessoa não conhece seus próprios músculos, como é que ela vai usá-los, por exemplo, né? Então, o que que acontece, né? Então, quando vocês, na verdade, quando a gente fortalece, né, gente, a musculatura do assoalho pélvico, né, que é toda essa musculatura aqui profunda dentro do canal vaginal, o que que acontece? Você tem os benefícios ginecológicos, tá? Vou falar do benefício ginecológico, vou falar do prazer. Uma musculatura fortalecida, você vai evitar uma queda de útero, uma queda de bexiga, uma cirurgia de períneo, porque sinto Hum, muito dizer, se você não fortalece, o futuro, todos de vocês e meu, é uma cirurgia de períneo, não tem como, tá? O músculo fica flácido, os ovos vão cair, simples assim, terrível assim. Então, assim, quem nunca pensou nisso, comece a pensar. Estou fazendo só não é terrorismo? Não. completamente terrível porque tem saída. Pois é, mas o que eu Vamos estou fazer falando um é assim, eu estou falando assim porque é para você parar e pensar, não, eu não estou, eu não estou com incontinência, eu não estou com nada, que maravilha, eu também não estou. Vou fazer 54 anos e eu não estou. Por quê? Porque eu trabalho, né, a musculatura. E quando você começa a fazer esse trabalho dentro do canal vaginal, você ativa a circulação sanguínea local, porém acorda aquilo que está adormecido, porém aumenta o prazer sexual, né? que Então, beleza. a gente tem um pacote completo, né? Deus fez a gente de uma maneira muito bem feita. Ele foi Não muito é? generoso. Vamos Pois usar é. bem o que deu pra gente. E aí, assim, eu acho que a gente está numa sociedade, a mulher precisa começar a se permitir, se desbloquear, compreender que o prazer é do direito do ser humano, seja do homem, seja da mulher, né? E a gente tem uma barreira aí a ter que ficar desconstruindo, que é uma luta, porque a gente está em pleno 2020, que se você for pensar, tem, né, quantos rompimentos e feminismos e quantas conquistas, mas ainda a gente ainda está muito atrasada, né? Vamos. A gente aprendeu hoje aqui, muita gente aprendeu hoje. E eu me incluo, que eu gostei desse deslizar, a deitar e Ela adorou, sentar. ela Imagina as adorou. outras Eu vou coisas. dar uma aula de Mônica deitar e Rocha levantar. não ensinará a gente. Ô, Mônica, eu queria saber o seguinte. É uma coisa que é muito divulgada, que é o pompoarismo. A gente já ouviu falar muito disso, já apareceu em várias TVs, tem vídeo falando sobre, principalmente acho que na Tailândia, não é? Tem mulheres que colocam uma bola dentro da vagina e soltam. Esse movimento de prender e soltar é um exercício importante para o fortalecimento do assoalho pélvico? Então, o pompoarismo, Adriana, ele é uma prática milenar, né? Que ela nasceu no Oriente. E que isso era passada das mães para as filhas. Era uma coisa muito cultural. O que acontece é que
com o tempo, isso foi aí se espalhando e daquilo que era cultural começou a se entender de uma possibilidade de fazer disso uma coisa mais erotizada. E aí a fama do pompoarismo, ela ficou muito mais no erótico do que da funcionalidade dela. E por conta da dificuldade, né, dessas mulheres também lá no Oriente de ganhar dinheiro, elas começaram, vamos dizer, a usar, como diz minha amiga, a vagina para fazer circo, né? Porque é essa coisa de pegar a bolinha e expulsar a bolinha. E aí começou a se explorar muito mais esse lado, porque esse lado dava dinheiro, né? Então, até hoje, tem uma coisa também que traz esses desconfortos, né, para algumas mulheres, o pompoarismo, como se fosse uma coisa assim, ah, pompoarismo, tá pensando, né, você tá pensando em prazer, ou sei lá o quê. E, na verdade, é um exercício do Kegel, que como uma prática milenar, a gente acha até que o Arnold Kegel, que foi um médico ginecologista, que ele bebeu, na verdade, a fonte do pompoarismo, quando ele começou, ele deu o nome dele, né, de Kegel para um movimento que já existia lá atrás. Né? Mas como assim tudo pode, né? Tudo pode, as pessoas inventam e fica por isso mesmo. Então ele ganhou a fama. Então, do médico lá ginecologista. Então, na verdade, esse exercício é um exercício importante. Agora, se faz de vez em quando. Ninguém fala, por exemplo, uma língua, você não vai aprender inglês falando de vez em quando. Você não vai tocar violão tocando de vez em quando. Mas, de vez em quando, vai ter evolução na vida. Sim, verdade. Né? Então, assim, quer fazer? Faz direito. Faz direito e mantém, e entende que é importante para a sua vida. Né? Olha, E aí Mônica, eu falo também, independente, né, gente, se você tem um parceiro, se você tem uma vida sexual ativa ou não, você tem uma vagina. Você precisa cuidar dela, sabe? Então, assim, é independente sabe, as pessoas misturam muito, fazem uma salada de fruta, tem que cuidar e ponto. não, e é isso que eu ia falar. Sabe o que acontece também, Mônica? Eu acho que aí quando divulgam a técnica de uma maneira que estão explorando as mulheres, né? Infelizmente, como você falou, sobre a questão econômica, elas acabaram mostrando isso para ganhar dinheiro e tal. Às vezes acaba misturando tudo. Então a pessoa fala, eu não vou aprender isso, porque isso é vulgar. Isso daí é prostituição. E aí começa a ligar o pompoarismo e a consciência do assoalho pélvico, a importância desses exercícios, a, por exemplo, prostituição. É, E exatamente. essa confusão que eu acho que acaba fazendo com que as pessoas não procurem se aprofundar nesses assuntos. Eu acho que além disso, a gente tem uma sociedade, né, como diz uma amiga minha, para não dizer que é machista, diz que é patriarcal, né? Onde a mulher também, você cresce, já ouvindo, né, puxa a saia e fecha a perna e não sei o quê. Onde para o homem é tudo permissivo e para a mulher não. Então, quer dizer, essa mulher, nós mulheres, cada uma, né? A gente cresce até no inconsciente, na osmose, na respiração, naquilo que não é dito, já está espalhado no ar que você não pode, né? É uma série de coisas que o homem pode. Então, se você se permite poder, aí você já não é uma mulher bacana, correta, de família, boa para casar. Então, assim, a gente está vendo uma geração, por exemplo, legal aqui em Portugal, acho bem interessante, porque já eu vejo muitas meninas, que para mim é menina, né, gente, porque eu estou com quase 54 anos, elas têm a idade do meu filho, com 27, o Lucas tem 26, nessa faixa de 20 e pouco, 30, principalmente aqui em Portugal, que assim tem uma cultura também mais rígida nesse sentido, elas querendo romper isso mesmo. Elas não querem mais a história da avó, da mãe, sabe? E eu, assim, eu vejo elas vindo com uma força muito grande aqui, né? E, assim, interessante isso, né? De É, querer já mudar.
entendi o que você falou. Acho que realmente histórias, não, determinadas histórias não são para serem repetidas, mas tem muitas histórias de mães e avós muito boas que a gente pode repetir e é muito bom. E agora eu também entendo você quando fala sobre esse preconceito, sobre como a forma que homem e mulher são criados, e é uma pena, porque é ruim para o casal, porque, por exemplo, se você é muito bom quando o homem e a mulher, por exemplo, se estão num relacionamento monogâmico, quanto mais os dois se entenderem, melhor vai ser para os dois. Então, Claro. eu acho que essa consciência toda é importante também saber usar isso tudo. Eu acho que melhora o relacionamento. A mulher fala, olha, eu estou fazendo aula disso aqui. Ah, que interessante, como é que é? Nossa, eu acho que isso aí vai ser maravilhoso para o casal. Sim, e do próprio homem estimular, incentivar, né, a mulher. Eu, por exemplo, meu marido, ele dá uma super força para o meu trabalho. E eu acho isso Uhum. muito legal, né? Porque assim, eu tenho um parceiro que me estimula para esse trabalho com o feminino. Ele divulga o meu trabalho também, para quando ele encontra com alguma amiga. Enfim, ele fala, porque aqui em casa, minha filha, 24 horas falando de mulher, né? Tem vezes que fica. Antes eu ficava com pena dele, porque eu falava, meu Deus do céu, coitado, Renato, não aguento mais ouvir falar tanta mulher. A mulher é o dia inteiro falando com mulher, Ô, né? Mônica, e se ele está fazendo propaganda do seu produto que você tá ensinando, sinal que ele está muito satisfeito. Então, Amém. que bom! Eu acho que isso daí, olha, só de ter essa conversa com seu parceiro já vai melhorar muito o seu relacionamento. Aproveitar agora a quarentena, que está todo mundo trancado em casa. Vamos bater esse papo, vamos, quem sabe, fazer uma aula com a Mônica, o pessoal que está casado, que está Bem, gente, junto. vai ter workshop segunda-feira, 9 horas da noite, da onde? Daqui de Portugal, 5 horas da tarde aí do Brasil. São 4 horas de diferença, né? E aí, né, Adriana, quando o pessoal não consegue estar ao vivo, eu mando as aulas gravadas. E Mas aí fala desse workshop, o que que você vai falar no workshop? não, eu não falo nada, eu boto vocês para fazerem tudo, né? Porque aqui Eu vou fazer comigo tudo prática. é prático, é como liberar a pelvis, como liberar, desbloquear o quadril, né? E aí eu levo para dança. Eu faço 1 hora de encontro, 30 minutos dançando, tudo focado na pelvis, porque, gente, não tem nada mais maravilhoso nesse mundo que você dançar, né? Porque o que tu não consegue falar com a boca, muitas vezes, expressar em palavra, o corpo fala. Então é uma catarse, sabe? Você se sente, quando você acaba aquela aula, você se sente outra. Eu falo por mim, porque eu me sinto outra. Os 3 anos que eu vim para cá, fiquei aqui sem dançar, eu fui murchando, entristecendo, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso dançar, pelo amor de Deus. Né? E aí eu vi o quanto isso é importante. Isso é importante para mim, né? Que me deixa mais feliz, com mais vitalidade, me sinto mais bonita. Isso também vai atingir outras mulheres também, que era o que eu fazia aí no Brasil. Então, eu misturo a dança pélvica, que é para dançar, e depois eu venho com dessa parte do pompoarismo, que é essa parte mais de trabalhar a musculatura e Uhum. fortalecimento. Então, é meio a meio, E né? como é que faz para participar, Mônica? É Então, sábado, para às participar, 9 da noite WhatsApp. aqui. Ah, mas então, mas como é que faz? Entra no seu Instagram que você dá todas as informações lá? Vai entrar lá no meu Instagram, vai lá na página principal, vai colocar aquele dedinho maravilhoso, minha filha, lá naquele link, né? Que vai Aham. cair no WhatsApp. E aí eu vou conversar tudo com você. E aí de lá você já passa o link para as pessoas participarem. Sim, os Vou ver se eu encontros consigo são pelo ver Zoom. aqui para participar desse workshop. Sábado, 9 da noite, né? Oi? Sábado, 9 da noite aqui no Brasil, Não, sabe? segunda. Vai ser segunda Na agora. segunda, É, segunda-feira. vai ser segunda. Sábado à noite, 9 horas. Não sei se alguém quer fazer nada, não. Ai, Mônica, mãe, cara, você... enfim, é tanta correria aqui que às vezes o que sobra o tempinho é no sábado da noite.
Mas olha só, Mônica, agora chegou a hora do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Pode ser? Posso Socorro, começar? pode? Um filme que você gosta. Ai, olha, eu vou falar, gente, de um filme que, assim, na verdade, assim, ele fica, não é nem um filme, assim, focado em sexualidade, nada assim especificamente, né? Mas é que eu gosto muito do astral, né? Daquele lado meio romântico, do Pretty Woman dela. Ah, sei. Aquilo fica sempre, eu vejo não sei quantas vezes eu gosto assim daquele, assim que as pessoas não acreditam mais no amor, né? E assim, eu acredito, sempre acreditei, né? Então, um Pretty Woman para mim, assim, é o que Ah, eu. realmente. É um Bastante filminho da bacana. tarde, de pipoca, sabe? Não é Mas nem um filme pega a gente, cabeça, sim. mas eu acho que assim, eu curto a leveza dele também. E outra, uma transformação. É, A mudança de porque a consciência história, dela, a filho história vai dele. mudando, 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 né? É. Um livro. Ah, eu vou até mostrar aqui, que é assim, é um só, né? Senão eu vou sair pegando um montão. Ah, pode falar outro, É depois a gente Tocar fala. o significado humano da pele. Eu digo que Hum, esse livro é uma bíblia, né? Ele é grossão, não é um livro para você ir lendo rápido, mas é um livro que eu acho muito lindo, do Ansher Montagu, né? É da editora Sumos, que ele fala da importância do toque, né? Como é importante a gente em todas as fases da vida, principalmente quando nasce o bebê, né? E ele tem estudos científicos que ele mostra a diferença, né, da criança que é estimulada através do toque desde cedo, e sempre aquelas pesquisas, né, que vão fazer nos bichinhos, nos ratinhos, do aumento da imunidade, da questão emocional. O meu filho, eu já fazia muita massagem nele na barriga. Quando ele nasceu, eu fazia, tocava, massageava demais esse garoto. E ele tem uma mão de veludo, sabe? ai, Parece que que já aprendeu a gostoso. fazer massagem. Ele tá aí me ouvindo, ô Lucas! Oi, Lucas, eu te vi bebê. Ô, É um Mônica, queridão. você também fez Teta Healing, né? Que eu acho bem bacana. Eu fiz a formação básica e fiz o avançado, e eu fiz em 2011, e foi uma época da minha vida que eu comecei a sentir um chamado muito forte para o lado da espiritualidade, que não é religião, tá, gente? Eu percebia, foi muito lindo, porque eu comecei a observar a força que existe também naquilo que a gente pensa, né? E seja para o positivo ou para o negativo. E a Adriana, chegou uma época que eu falava assim, meu Deus do céu, eu pensava, a coisa acontecia, eu pensava, a coisa acontecia. E teve uma época que eu fiquei até com medo do que eu pensava. Eu falava assim, meu Deus do Mas eu acho céu. prudente termos medo do que a gente pensa. E aí eu falava assim, ai, pensei, ai, e agora pensei. Era engraçado lembrar disso lá atrás. E aí eu falei, não, eu acho que eu senti um chamado muito forte nesse sentido da espiritualidade. O meu marido é reikiano, e assim, é muito importante que eu falo também no relacionamento, o quanto a espiritualidade, ela dá um todo diferencial na vida do ser humano, né? Para você atravessar a vida aí também no outro campo da existência, né? Sem dúvida. Você É. pode, você poderia falar um pouquinho sobre Teta Healing? A gente não tem Então, tempo. o Theta Healing, na verdade, ele trabalha com as crenças, porque a gente vai adquirindo muitas crenças, né, que vão nos limitando a nossa mudança, a nossa transformação. Então, essa crença, ela pode estar sendo gerada para vários campos da nossa vida. Então, por exemplo, no trabalho, você acha que você não vai de jeito algum, você está infeliz naquele trabalho e você acha que você não tem a menor chance
de poder sobreviver e ganhar seu dinheiro financeiramente numa área que você gostaria muito de estar ali atuando, porque aquilo ficou como uma crença, porque de repente, desde cedo, né, na tua família, você ouviu dos seus pais, ah, não, você tem que ser advogado. Se você não for advogado, você não vai ganhar dinheiro nunca fazendo sei lá o quê. E aquilo você carrega, né? Onde, assim, aquele que não carrega isso, começa a trabalhar essa crença que é limitante, muitas vezes ele larga aquele emprego ou aquele relacionamento, aquele casamento que não está legal, né? E ele vai atrás daquilo que é a conexão da verdadeira essência dele. Ele conseguiu se libertar daquela crença. E aí o Theta Healing, ele trabalha indo a fundo, né? Ali com o paciente, ali, a gente vai atendendo e vai cavando o que está fazendo você estar ali presa e não dar aquela virada na sua vida, né? Então, eu atendi muitos amigos em 2011, lá em Botafogo, quando eu estava fazendo a formação. Apliquei muito em mim e hoje também, de uma certa forma, aplico, porque muitas vezes as mulheres, ela tem até, na questão da sexualidade, ela acaba uma relação, começa uma outra, mas ela não consegue ter prazer com aquele companheiro, porque ela ainda está aprisionada naquele relacionamento lá atrás. Então, a gente tem que trabalhar o que está lá atrás para ela liberar, para ela conseguir começar uma nova história de vida. É um trabalho bonito, bem bonito, Muito né? bacana. E tem a ver também com toques, não é, o Theta Healing? Não, o Estou confundindo? toque é do EFT, que é a acupuntura emocional. Então, a acupuntura emocional é através dos toques em determinados pontos. É Freedom Technique, né? São os pontos que você vai tocando. Não fiz a formação, mas aprendi a fazer em mim também, que também são várias linguagens que a gente poderia dizer que está na educação somática, que você trabalha esses campos entre energéticos e o corpo emocional. E aí, eu até falo, gente, eu não estou inventando esse negócio de papo, de bicho grilo. Científico, que o povo gosta de coisa científica, né? Para comprovar, tem muita gente que quer. Então, assim, chakra sexual eu não estou inventando. Se vocês forem lá dar uma estudadinha, chakra sexual tem a ver com a capacidade da mulher criar e se reinventar. 4 dedos abaixo do umbigo. Chakra raiz na entrada do canal vaginal. Contraiu, acionou chakra raiz. Está ligado à capacidade de realizar projetos. Profissional, afetivo, seja o que for. Então, eu faço essa... Eu vou Ligação. botando uma pitada de cada coisa nos encontros para que quanto mais sabe, né, melhor, né, Adriana? Claro, sem dúvida. Vamos aqui terminando a nossa live, falta pouquinho, porque senão o Instagram encerra a gente. Então vamos lá. Um sonho. Um sonho é eu poder levar, na verdade, essa missão para que muitas mulheres se sintam realizadas como mulher, sabe? Que eu não empodero ninguém, eu acho que cada um se empodera de si. Eu descobri a minha jornada, essa minha caminhada aí no território mulher, ela é consequência da história do meu trabalho no meu próprio corpo, né? Eu acho que todas nós somos inteligentes, somos capazes de nos reinventar. Eu acho que só precisa de achar o caminho, né? Então, um sonho é esse, de levar Muito isso. bom, obrigada por você ter esse sonho. Sorte a nossa, Mônica. Você tem um arrependimento? Você arrepende de alguma coisa? Olha, eu me arrependeria se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, sabe, Adriana? Porque eu ia repetir tudo igual. Eu ia repetir tudo igual, sinceramente. Eu já pensei várias vezes sobre isso. Eu não ia mudar nada. Sabe por quê? Porque eu acho que tudo vem no tempo certo, na hora certa, sabe? Tem vezes que você fala assim, ah, eu fiz isso comigo. Por que eu demorei tanto para fazer X coisa? Porque precisei. Uhum. Entendeu? Penso igual a você. Você tem algum medo?
Ai, medo, tenho medo. Ah, não sei, tem horas que eu tenho medo. Eu tenho medo um desafio muito grande aqui que era de me perder dirigindo, sabe? Hum, Porque eu nunca, vou falar, gente, é ridículo, mas eu nunca usei o Waze na minha vida, e aqui em Portugal eu sou obrigada a usar. E aqui tudo tu tá dentro da estrada e eu acho que eu vou parar lá no Xingu. E eu fico desesperada, sabe? Então agora eu fico mais calma, que eu me perco, mas eu sei que olha, tem gasolina no carro que eu vou chegar. Pânico, né? Nem medo. Tô saindo do pânico pro medinho para conseguir dirigir aqui. Ridículo, mas é verdade. que bom que a gente tem o Waze também, né? Pois é. E para fechar aqui, Mônica, qual é a sua melhor reinvenção? Minha melhor reinvenção é querer ser eu mesma, sabe? Eu quero ser Não, eu. isso, assim, ser quem você nasceu para ser. Eu quero ser eu mesma, sabe? Aqui, ser fiel ao que eu sinto que eu sou. Eu não quero ser modelo de ninguém. Eu não nasci para seguir estereótipo de ninguém, sabe? Eu sou bem rebelde. Não adianta querer ficar mandando eu ser uma coisa que, eu não, que para mim não é verdade. Eu não sei fingir. Eu tô feliz, eu tô feliz. Eu não tô feliz, eu não tô feliz, sabe? E assumir que eu sou assim mesmo. Então, a minha invenção é querer ser eu. Maravilha. Vamos encerrar então, Mônica, porque está chegando quase aí uma hora de live para o Instagram não derrubar a gente poder agradecer todo mundo que esteve aqui, Fabiola, Silvia, Sandra, Marta, Márcia, Gabriela, Laura, Ana, Regina, Ana Carla, Bicicleta em Movimento, Maria de Lourdes, é, Cristina, o Glauco também estava assistindo a gente, meu marido, seu filho. Obrigada, gente, por todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada também, Mônica. Parabéns pelo seu trabalho. Quanto mais eu converso com você, quanto mais eu assisto aos seus vídeos, mais eu acho um trabalho fundamental e importante que você continue nessa missão e que ajude muitas mulheres. Eu tenho certeza que você está num caminho maravilhoso. Parabéns. Obrigada, me sinto mega honrada pelo convite. Super feliz, Adriana. Muito feliz de reencontrar você. E muito Também. obrigada pela oportunidade, porque sempre é uma oportunidade, um convite, né? E estar aqui contigo está sendo maravilhoso. Obrigada, pessoal, que estava aí, Obrigada. tá? Obrigada, e vamos encerrar por aqui, então. Boa noite para todo mundo e felicidade, sucesso sempre para você, Mônica. Obrigada, Obrigada. grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.